E só enfatizando aqui, né, que esse mesmo Paulo, né, que falou prossigo, né, para o alvo, e ele realmente, como passou dificuldade, eu lembrei desse texto aqui em 2 Timóteo 4, lá no finalzinho, a partir do verso 14, ele diz assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também, guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu, olha só, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Todos me desampararam. Quem vivia com ele, quem estava com ele. Mas antes, todos me desampararam. Mas ele continua: que isto não lhes seja imputado. Quer dizer, não quis uma revanche, né? Pelo contrário, ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Então, essa é a nossa fé, né? Nesse nosso Deus, né? Eu sei que nós já até compartilhamos um pouco esse texto que o Sérgio trouxe aqui, e às vezes muitas enfermidades, né, são causadas por olharmos para trás, né? Por aquilo que ou que erramos, ou principalmente que erraram comigo, né? Mas no passado. E aquilo, assim, eu olho para o Alex e lembro: poxa, o Alex, né, outro dia, sei lá, quantos anos atrás, furou o pneu do meu carro ali, ele encostou com o dele, e aquilo está aqui guardado, né? Mas a gente não percebe, essas coisas trazem mal, enfermidade. Elas causam enfermidade. Às vezes não é nada a enfermidade que você está irado contra ele, não, mas uma dor de estômago, né, que não tem nada a ver, parece que não tem nada a ver, mas tem. Né? Então, Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, porque nós podemos dar um passo aqui atrás, aqui, fisicamente, mas no tempo, a gente não volta. Então, voltar atrás no tempo não vai adiantar. O dia de hoje é hoje, amanhã é outro dia também. Não adianta ficar ansioso. Jesus fala sobre isso, né? Sobre o dia do amanhã. Né? Claro que eu vou fazer, Provérbios fala, né? Vou trabalhar como a formiga, vamos botar assim, no verão, porque no inverno não vai dar. Então, ok, isso é prudência, né? Não ansiedade, não a preocupação exagerada, né? Isso tudo é bênção, né, amado? Na verdade, como eu disse, assim, o que Deus trouxe aqui para a gente meditar um pouco, né? É sempre na palavra do Senhor. A palavra do Senhor realmente é algo precioso, precioso. Eu sempre digo isso, coisas lindas, tremendas, nós vemos aqui na palavra do Senhor, aprendemos com os irmãos, né? A gente chegou antes até, né? O próprio Tiago me perguntou: mas será que vai ter alguém da reunião? Né? Eu falei: Tiago, vamos, né? De qualquer jeito eu preciso estar lá, né? Mesmo que não tenha. Mas provavelmente sim. Por quê? Porque estava chovendo. E, na verdade, nós estamos ansiosos por essa chuva, eu creio, né? Muitos de nós, né? Porque esse último mês aí, de novembro, principalmente, assim, né? Temperaturas elevadas que nós estamos enfrentando aqui na região sudeste, né? Tem sido assim meio, né, assim, até que fora acho que do normal, né? Então a chuva é bênção, né? Eu até lembrei que tem um texto, Joel, precisa ler, não, eu leio aqui, já deixei pronto, aqui quase pronto. Joel 2:23 fala assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Quer dizer, a chuva, principalmente naquela época, e hoje ainda era um sinal de que haveria prosperidade, porque iria produzir muito, né? Eles produziam, era muito agrícola, né, naquele tempo, né? Claro, tinha os processos industriais de transformar lá a azeitona em óleo, né? A uva em vinho, né? Mas eram agrícolas, né? Totalmente agrícolas, dependiam da chuva. Então o Senhor falou: olha, eu vos darei a chuva, né? Ele é o Senhor da chuva. E nós passamos até por compartilhar rápido, uma experiência. Teve um tempo, eu não vou lembrar o ano, mas a gente teve uma seca muito forte aqui no Brasil. Ele estava morando lá no Rio, e lá começou a ter, como em alguns lugares, risco de desabastecimento de água. Não sei se vocês lembram disso, isso é 2010, 12, 13, por aí, entre 2010 e 2018. E aí nós ficamos assim: nossa, e agora? Levantamos um dia da reunião e falei: irmãos, o que nós podemos fazer? Quem é que tem e regula as chuvas na terra? É o nosso Deus, é o nosso Pai. Então vamos clamar a Ele.
né? Nós somos lá, a igreja do Rio, nós somos aqui povo, mas para o Senhor não, somos filhos, né? Vamos orar. E depois de um tempo, assim, não foi tanto tempo depois, a chuva desceu. E eu ainda falei com os irmãos, lembra que nós oramos? Então, o Senhor está respondendo. Pode até dizer que foi por acaso? Não foi não. O Senhor ouviu as nossas orações, né? Ele é o Senhor, né? Amém? Isso é muito bênção, né, irmãos? O texto, assim, entendeu? Que gostaria de dividir com os irmãos. Eu ouvi uma ministração de um dos pastores da igreja onde nós estávamos, e lá na Itália. Ele falou uma frase um dia que eu falei, rapaz, essa frase é muito forte. Vocês estão ouvindo bem aí? Parece que o som está meio baixo, né? Tá bom? Legal? Né? Ele disse assim, a igreja é solução, é a solução para o mundo. Quando ele disse isso, eu falei, rapaz, isso é uma verdade mesmo, uma verdade verdadeira, né? A igreja é a solução. O mundo, nós vivemos nele e sabemos aí a quantidade de problemas que se passa, problemas de comportamento, problemas de onde as coisas vão, como a gente diz, né? Onde cada coisa que a gente vê. Mas realmente ele fala assim, peraí, como é a igreja? Como que a igreja vive, né? É um modelo diferente. É um modelo que deveria ser, como é que fala? Não vou dizer invejado, não, desejado. Desejado. Então, por isso que ele usou essa frase, né? É a solução. Em algum outro momento, ele diz até a alternativa. O mundo quer melhorar, quer fazer coisas melhores, né? Para a nossa vida para frente, aí tudo bem, tem a ONU, tem um monte de coisa aí, e problemas ecológicos, problemas de energia e tal. Mas peraí, se primeiro de tudo, né, voltasse, falando, peraí, como é que a igreja caminha, né, que a igreja faz? Isso faria diferença, né? Então, vamos abrir aí em Mateus 5, o verso 13 até o 16, não sei se vou testar com ele aí. Mateus 5, 13 a 16. Vou iniciar o meu contador aqui, tá, Luiz Sérgio? Me avisar, para, né? Chega. Tá com ele aí? Aí já está projetado, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E ela ilumina, né, a todos que se encontram no dia, né, para todos que se encontram na casa, né? É um texto, claro, bastante conhecido nosso, e algumas características a gente pode pegar de cada coisa. Por exemplo, o sal. Quais são algumas características do sal? Para que serve o sal? Sério, uma das coisas. Para dar sabor aos alimentos. Conservar alimentos. E mais uma ainda, eu aprendi uma. É? Dá sede. Matar sede ou dar sede? Dá sede. Dar sede. Beleza, mas ainda tem mais uma. Ajuda o quê? A curar. Sabe por quê? Ele é antisséptico. Né? Você passa, alguém já fez isso? Ah, passa sal, né? É antisséptico. Então, é tudo que nós falamos aqui. Realmente, você vai comer uma comida, botar salgado, mas realmente não é legal. Mas uma comida sem sal, você vê que eu aprendi que até doces, né? Eu ficava, mas por que botar sal, né? Não, tem que botar um sal para ele dar sabor. As pessoas respondem, é engraçado, né? Você faz um bolo, né? Sei lá, bolo de banana aí, fitness, a gente faz, tem que botar lá uma pitada de sal para dar sabor no bolo. É interessante, né? E também é isso aí que nós já falamos do sal, tá? Outro dia alguém compartilhou, acho que também do sal, que o pessoal usava lá naquela época, quando eles dominavam os lugares, aí usavam de uma forma assim, não vou dizer de maldade não, mas eles jogavam sal na terra até para aquele bolo ali não plantar nada, né, para produzir. Porém, o sal também é usado na agricultura. Tem a mistura de sal que você pode fazer que ele faz um processo de fertilização da terra. Tem esse processo, mas também é usado. Eu sei que é usado para isso, né? Bom, a luz também, né? Para que serve a luz, né? Nós aqui, eu ia combinar com o Luiz Sérgio, a gente fazendo um teste aqui, né? Apagar as luzes. Falei, não, vamos fazer isso não, depois vai que não acende, né? Então, mas é interessante, né?
lá em casa, por exemplo, a gente tem uma dificuldade para fechar as cortinas lá e bloquear a luz de fora, né? Tem luz de rua, né? É prédio, né? E realmente, assim, eu vou lá, pego a cortina, põe um pregadorzinho nela assim, para ele juntar bem, mas uma gretinha que fica, o que que aparece? Luz, né? Então é como se tivesse uma briga entre luz e escuridão, a luz vence, porque onde ela pinta ali, ela se mostra, ela é vista, né? Então a luz é vista, né? Nós podemos ver onde tem luz, ela é percebida, né? Deu um exemplo, eu lembrei, por exemplo, olhar de cima, né? Às vezes quando você olha, tive a oportunidade uma vez da gente estava até eu e a Lúcia, uma vez que o Tiago não foi, a gente subiu no Pico da Bandeira, de dia, subindo até lá em cima, né? Aí, na hora de voltar, nós atrasamos, e voltando, escureceu. Então, a gente ficou naquela montanha, e falei, e agora, né? Como é que a gente faz? E acabei que a gente tinha o celular, né? Eu desliguei um, segurei o outro, falei, vamos, que tem umas marcações, assim, né, para mim, né? Foi bem assim, né? Nem arriscado, né? Mas a gente viu. Mas a gente viu outras maravilhas. Mas, de repente, ele destapou assim, falou, cara, ele estava lá em cima, e vendo as cidadezinhas, né, os povoados lá embaixo, as luzes, né? Aqui é um povoado, a gente quer, não, peraí, ali é Manhumirim, não, lá é Manhuaçu, aqui é Caparaó, olha que de cima, né? Você vê o quê? A luz. De longe, você vê a luzinha está lá, você vê. E mais, né? À medida que você vai descendo, você vai começando a ver as luzes separadas, né? Talvez mais acima, né? Por exemplo, de avião, né? Você vê uma claridade lá embaixo, é uma cidade. Aí, se o avião abaixar, opa, começa a ver até, às vezes, as ruas, né? Então, é possível, né? Mas a luz, enfim, ela aparece. Ela é vista, isso é certo, né? Acendeu qualquer coisa, ela é vista. Agora, tem alguns outros aspectos nesse texto, né? Que estava aí. Começa assim, né? Vós sois o sal da terra. Então, Jesus fala, vós sois. Quando a gente fala sois, é porque somos. Ele não está falando, talvez vocês sejam. Não, ele disse o quê? Vocês são sal da terra, né? É diferente de falar lá na frente, tudo bem. Ele diz o seguinte, olha, se o sal, né, se tornar insípido, ele não salva, isso é outra coisa. Mas eu posso até me tornar insípido, mas ele já disse que eu sou sal, né? É igual eu posso, a luz também, mesma coisa, né? Vós sois luz, né? Eu posso estar apagado, mas sou luz. Eu lembrei desse caso aqui, vamos pegar um jogador de futebol, né? Fiquei até pensando em qual seria um bom jogador de futebol. Eu lembrei do Neymar, não, o Messi também, não, mas do Pelé. Pelé a gente pode falar. Pelé, não sei se todos aqui conheceram, né? Os mais novos talvez não. O Pelé era um bom jogador de futebol, certo? Mas nem sempre ele jogava. Quase todas as vezes ele jogava, mas pode ser que um dia ele ficou gripado, não sei o que, ele não jogava. Mas ele continuava sendo o quê? O melhor, um bom jogador de futebol. Então guarda isso. Nós somos o quê? Sal e luz. Podemos até não salgar ou não brilhar, mas nós somos, tá? Isso é bom de guardar, tá? O outro aspecto é quando Jesus fala com esse vós, né? O vós é que está usando aqui, está falando para uma pessoa ou para vários? Vários. Olha que interessante, hein? Eu não sei, mas é bom a gente avaliar bem. Será que quando ele está falando vós, ele está falando ok? Então, cada um de vós, quer dizer, cada um de nós, é claro que cada um é, mas eu creio que está dizendo, nós no conjunto, nós somos talvez um sal melhor, tá? Ou uma luz melhor. Que é como eu falei, a cidade, né? Você olha bem lá de cima, é uma luz só. Depois que você chega embaixo, opa, tem vários postos, né? Que estão clareando. Então, esse é um aspecto interessante a gente olhar para esse aí. Jesus estava fora. E Jesus, assim, estava pensando aqui que em vários textos dizem que fala vós, vós, vós. Mas tem alguns lugares que não. Né? Fala, bem-aventurado ou homem, bem-aventurado ou os pacificadores. Daí que está individualizando, né? Mas grande parte está falando vós, e vós se refere igreja. Então, novamente, eu estou falando isso porque remete ao nosso assunto inicial, a igreja como alternativa, né? como solução. Quando nós pegamos o texto de Atos 2, a gente vê o seguinte, logo depois de
assim, que desceu o Espírito Santo ali, né, em Pentecostes, e houve algo assim muito até inexplicado ali para aqueles que participavam, né? Logo depois Pedro levanta e faz um discurso, porque houve até uma contenda, não, peraí, esse pessoal está bêbado e tal, e ele falou, não, peraí, meus irmãos, né? E ele explica o que estava acontecendo, e ele fala ali de quem? De Jesus. No final ele fala com Jesus, ele introduz Jesus como o Cristo para aquela plateia que provavelmente eram judeus, né? Então, naquela plateia, ele introduz a Jesus Cristo. Mas quando ele acaba de falar, né, o pessoal faz aquela pergunta, que para mim é uma pergunta maravilhosa, né? Que faremos, né? Que faremos, pois? E aí ele fala, né? Arrepender-se, se libertar novamente. E em seguida, quantos que foram batizados? Quase 3.000. Quase 3.000, né? Quase 3.000 foram batizados. E esses que já estavam ali, e acredito que desses quase 3.000 também agregados, começaram a viver o quê? Essa forma de igreja que nós, né, sempre citamos assim, falamos, puxa, que maravilha poder viver isso. Coloca então Atos 2, né, do 42 até o 47, está aquele? Atos 2, é bem conhecido, né, do nosso, né? Onde fala que os irmãos, e eles se mantinham no ensino dos apóstolos, né? Eles perseveravam na doutrina, doutrina é ensino, e perseverar é manter mesmo, né? Ser constante da doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Também estava ouvindo de alguém compartilhando que no partir do pão, na verdade, a gente pode entender que era fazendo, celebrando a ceia do Senhor. Que lá na frente, no outro versículo, acho que é lá no 47, se não me engano, pode até jogar para frente, fala que eles, volta ali, eles tomavam, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, ou seja, celebravam a ceia do Senhor, tá? Não estou afirmando que é isso, não, mas eu acho que é uma grande possibilidade. Por quê? Logo em seguida dizia que eles tomavam as suas refeições com alegria. Então, tinha as refeições, que é realmente sentar para jantar, almoçar, tomar café da tarde, da manhã, não sei, mas o partir do pão, que é o pão e o vinho, celebrando a ceia do Senhor, conforme o Senhor já tinha dito, né? Que era para fazer isso em memória dele, né? Então, eles faziam isso, né? E na medida, olha só, eles estavam estudando, né? Estavam aprendendo, né? O que os apóstolos tinham introduzido para eles. Eles estavam juntos. Então, eles tinham essa que nós chamamos de comunhão, né? Eles consideravam estar juntos, né? Eles praticavam a celebração da ceia do Senhor. Eles oravam juntos, eles iam para o templo, né? Tinha um templo naquela época, ainda foi destruído depois, né? Já era o segundo templo que foi destruído, né? E eles se reuniam então no templo, oravam, eles tinham as refeições. Isso, o que fazia, né? Gerava naqueles que estão próximos o desejo de quê? De chegar. Pode ver que no final, acho que é no 47, não, 47, diz o quê? Que acrescentava-nos o Senhor dia a dia, que ia sermos salvos. Então, o que eles estavam sendo ali, aqueles irmãos? Estavam sendo luz, né? Eles estavam sendo sal, eles estavam sendo luz, né? Eu tive a curiosidade de olhar quantos habitantes tinha ali em Jerusalém. São números, né, que aí são provenientes de algumas coisas da história, mas é em torno de 25 a 30 mil habitantes de Jerusalém naquela época. Eu achava até que tinha mais, né? Mas, se você pegar um bairro de Vitória, como Jardim da Penha, mais ou menos essa população. Só que Jardim da Penha, prédiozinho, né, de três andares, né, mais um pilotis, e concentra a gente pra caramba. Tanto no trânsito ali, tem hora que até fica complicado. Em Jerusalém, acredito que era um pouco mais espalhada, né? Não tem Montanha. 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 Montanha, um pouco mais espalhada também. Então, quer dizer assim, não era tão rápido de eu me deslocar da minha casa para a casa do Cátia, da minha casa para a casa do Alex, né? Então, não era simples também os irmãos estarem juntos, estarem em comunhão, perseverarem no tempo, partir o pão em casa, né? Não era tão simples, mas os irmãos iam. Eles eram desafiados
E, com isso, eles faziam o quê? Eles mostravam uma luz, eles mostravam algo que vinha de Deus. E as pessoas, então, ali, ó, acrescentavam o Senhor. Porque o Senhor, a própria palavra diz, né? Não fostes vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. Então, à medida que nós, como igreja, podemos praticar dessa forma, principalmente, eu vejo assim que é um grande desafio, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, né? Da gente praticar dessa forma, o Senhor vai acrescentar, não tenha dúvida. Aí a igreja pode ser, além da solução, ela pode ser vista como a solução. E hoje, infelizmente, muitos até rejeitam a igreja, né? Ou rejeitam o que normalmente se diz, a religião, né? Dizem sobre isso, né? Rejeita a religião, mas é por isso. Então, as dificuldades, é óbvio, né, que a gente passa por dificuldades no nosso dia a dia, né? Onde nós convivemos. Então, talvez um passar dificuldades, como o Paulo falou, não olhando para trás, mas prosseguir é algo que pode nos animar muito. Então, hoje em dia, por exemplo, vou pegar o que a gente tem visto aí, assim, que a gente totalmente fora, né, do que é a palavra, né, o que a palavra de Deus diz. Questão da família, primeiramente, né? A gente vê hoje uma investida muito forte, né? Lembra do cântico aqui, né? Nenhuma arma forjada contra mim ou contra nós há de prosperar. Mas tem arma mesmo forjada, aonde sabe que está a base, né? Onde assim, o ensino, né? Aquilo que vem do Senhor é muito forte, né? Que é a própria família. Então a gente vê os ataques, né? À família. Então, exemplo, quando a gente fala de homossexualismo, parece que não, mas o homossexualismo evita que as pessoas se casem, né? No caso, homem e mulher. Às vezes casa homem com homem, mulher com mulher, como dizem, né? Mas isso é fora do plano de Deus, né? E a gente tem visto isso crescer em algum lugar. Ou crescer, ou se colocar muito foco, né? Depois a gente vai ver, assim, que tem muitas dessas coisas, alguns, né? Por exemplo, falar comigo, às vezes, de homossexualismo, eu falo, rapaz, isso é muito antigo, né? A gente não sabe exatamente o que ocorria lá em Sodoma e Gomorra, né? Mas até outros lugares, né? Alguns impérios, o Império Romano, a gente sabe de tantas coisas, grego, tantas coisas. Eu falei, cara, então você não está fazendo nada de novo, não. É negócio velho pra caramba, né? Agora, desde aquela época é algo que, assim, vamos lá, né? Não era o plano original, com certeza. Nem para o homem, nem para a mulher, né? Você sabe, né? Então, a família também, mas a questão, estava falando, o próprio homossexualismo, quebras de aliança, né? Questão de rompimento de casamento, e parece estar muito banalizado hoje, né? Casa separa, ou quando nem casa, né? Faz o tal do agentamento, não. Agora, às vezes cria até nomes, né? Então, mas junta e tal, e fica, né? A consequência, né? Um negócio que é curioso, né? Um dia eu vi um psicólogo compartilhando sobre isso. Ele falou da família alargada, essa alargada, né? Alargada, né? Fala, aumentada. O que é? Dois aqui, A e B se casaram, tiveram filhos, ok. Depois separaram. C e D também casaram, tiveram filhos, aí depois separaram. Depois pega o B aqui e casa com o C. Epa, aí tem filho daqui, tem filho daqui, juntou. Agora tem um monte de filho. Esses dois aqui também, cada um casa com o outro, e mais. Então vira uma confusão. A gente já viu essas coisas aqui, faz uma confusão. Ok, são os conceitos, alguns consideram conceitos da nova família, mas entendamos que não é esse o plano original de Deus, com certeza não é, né? Outra, a questão da própria liberdade dos filhos, né? Muitas famílias hoje têm adotado mesmo, e eu creio que os irmãos têm presenciado isso, de não corrigir filhos, né? Não estou falando de famílias cristãs, às vezes até família cristã também, a gente vê isso. Mas fora, inclusive, né, de família cristã, realmente o que o pessoal defende, e tem, por exemplo, outro dia, foi quem que falou, não sei se foi a Érica, que falou até de livro, onde diz que os pais não podem nem dizer não para o filho, tem uma forma de dizer. Aí eu só falei assim, peraí, mas um filho pode dizer não do pai, né? Porque é o que a gente vê, né? Vê filho exigindo, não, eu quero, e aí, meu filho, já foi, né? Já foi, é o que a gente tem visto ruim, né? Não vou nem dar exemplo, não, mas eu poderia dar um dia eu estava lá em casa,
Rapaz, eu vi uma criança fazendo um escândalo no prédio do lado. Aí eu olhei, saiu mãe, avó com a criança, mas misericórdia, um escândalo. Eu dei vontade de descer para ir lá, né? Pegar uma varinha e falar, quer resolver o problema, né? Eu falei, mas eu vou ficar aqui, né, notícia? Vai me mandar prender, que eu sou doida, né? Então, mas é isso, né? E temos, isso eu estava falando da família, né? Na questão dos indivíduos também, nós vemos as próprias ideologias que a gente vê hoje, né? Principalmente ideologia de gênero, né? E ideologia de gênero não é só a questão do comportamento individual daquele indivíduo, mas o que ele passa para os outros. E o que, nós vamos botar aqui aspas, né? Talvez é sem aspas, que ele estraga, né? Como vê escolas, né? Às vezes usando, a gente já viu isso, tais de cartilhas ou procedimentos fazendo em escola. Eu sei que vários pais aqui já tiveram dificuldade, né? A senhora não está aqui, mas ela procura a gente e fala, eu vou ter que mudar meu filho de escola, porque tá difícil lá, né? Pode falar, as pessoas olhando ali, né? Outra, a defesa, né, de aborto, a defesa da liberdade sexual. E recente eu vi até de alguns países, né, da questão da eutanásia, mas não só a eutanásia em adultos, mas a eutanásia de própria criança. Isso é um negócio assim esquisito, né, para nós, né? Uma criança optar mesmo, ela ter direito a requerer a própria morte, né? É muito estranho. Entendeu? Então, mas tem acontecido já em alguns lugares, né? Outra coisa, a gente vê aí essa massificação que a gente tem de uso de aplicativos, né, em celulares, aparelhos, etc., né? Acho que foi ontem eu também estava conversando com o Thiago, às vezes eu falando de trânsito, né? Estava andando aqui, mas o trânsito às vezes não anda. Não anda, mas sabe o que está acontecendo? Muitas vezes eu vejo, já presenciei, pior que eu já fiz. Falei, mas não, fiz uma vez, já falei, não faço mais. Está na frente do sinal, foi que estava lá, foi você que estava falando, né? No sinal, aproveita que o sinal está fechado, vai ver, né? O WhatsApp, só que o sinal abre e você está aqui, né? Aí alguém de trás buzina ou pode provocar um acidente. E eu digo mesmo, hoje nós precisamos prestar mais atenção no trânsito, porque tem muita gente que dirigindo lento. Eu passei do lado de uma senhora, essa semana, uma senhora estava dirigindo, ela estava lenta. Fui ultrapassando assim, até pela direita, que eu estava na esquerda, mas estava ela lá, olhando o celular e falando, falei, caramba. Mas essas modernidades dão oportunidade para isso. Não estou dizendo que isso é pecado, mas são comportamentos, né? É isso, ok? E aí isso traz perigo para nós. A tecnologia também, você vê que nós avançamos muito, né? E as nossas casas hoje são dotadas, ou podem ser dotadas de tanto avanços tecnológicos, e esses avanços vão continuar, né? Eles vão continuar. Eles não são ruins, né? Não são ruins, né? Minha defesa sempre é o seguinte, minha posição, né? Você tem um instrumento. Aquele instrumento pode ser usado da forma adequada ou inadequada. Para mim, o exemplo mais simples é a faca que a gente tem em casa, né? Em casa, a faca é usada para cortar verdura, pão, carne, descascar laranja. Mas tem gente que usa a faca para assassinar alguém, matar alguém, né? Então, é a mesma faca. A faca não é de agora, ela é antiga, muito antiga. E é um instrumento que pode ser usado para o bem e para o mal. Então, temos o avanço tecnológico? Temos, né? E ele é bom, é bom. Como que a gente se aproveita, né? Você está ainda gravando mesmo? Sério, você me avisou. A gente edita, né? Pois grava aqui, quem não viu, de repente pode ver depois, né? Tá certo? Olha, que maravilha, quantas coisas a gente faz, marca aqui pelo WhatsApp, sem problema, né? Usamos em benefício, né? De uma forma benefício. Mas também nós podemos pensar o seguinte, o crescimento tecnológico, aliás, eu tinha notado aqui, né? Perguntar aqui, tu pode perguntar para os mais novos aqui, você conheceu o telefone fixo, aquele que a gente pegava e atendia assim? Você usa ainda? Você tem na sua casa, no time dele lá? Que coisa! Em casa não tem mais, cara. Eu acho que tem mais alguém que já tirou de casa, né? Já tirou também? Já? Pois é. Daqui a mas tudo bem, ela viu ainda, mas a maioria dessa geração, dessa idade, não viu isso, né? Não viu. Então, imaginem, daqui a 50 anos, 100 anos, o pessoal vai ver a gente, vai ver foto nossa usando celular, andando de carro a gasolina, né?
Eles vão perguntar, né, para os avós dele, né, "Peraí, por que faziam isso, né? Eu sei lá, então, como é que vai ser daqui a 50 anos, né? Então a criança lendo revista fazendo assim, ó. Já está assim, né? Daqui a 50 anos, meu amigo, 100 anos, o avanço, eu vi coisas assim que às vezes eu falo, rapaz, são boas demais. Então, pessoas que têm defeito da falta de hormônio, mas já estão fazendo a mão mecânica que o cérebro comanda. Isso é lindo, né? Maravilhoso. Mas, por exemplo, cadê os médicos? Hoje não estão aqui não, né? Não tem nenhum aqui não. Não falo não, tá? Eu tinha que achei, né? Mas você usa a inteligência artificial hoje, né? Eu falei o caso de médico que é muito visível. Monta a inteligência artificial, você pode se consultar com o computador, ele vai te dar um diagnóstico. Ele vai te dar, porque já é possível. Já é possível, e isso vai ter em muitas coisas. Mas a gente pode ver profissionais, né? Ele vai te dar um diagnóstico ali. Então, não estou dizendo que vai acabar com o médico, não é isso não. Né? Mas tem coisa que, sim, a máquina já acabou, já transformou. Eu sou da época que a gente pegava a roupa em casa uma vez por semana, fazia uma trouxa e levava para uma lavadeira lavar. Isso não existe mais. Até para explicar isso é difícil, né? Não sei se alguém aqui passou você conhece isso? Você está com 60, você conheceu, né? Você conheceu. Pois é. Hein? O dinheiro em espécie. Quase não se usa mais, né? Quase não se usa, né? Então, você vê, tudo é Pix agora e vai qualquer dia, qualquer hora, né? Então, é isso, né? Mas essas coisas, né? Às vezes, algumas dessas podem até nos desanimar. Eu estou falando desse monte da evolução, porque essa evolução tecnológica, inclusive, pode, às vezes, nós acharmos que isso vai dificultar o nosso papel como igreja. Mas não, irmãos, né? Pelo contrário, né? O mundo, ele veio assim, o mundo, ele veio em transformações e vai continuar em transformações. Deus, quando fez o homem, ele falou, crescer, multiplicar, encher a terra, povoar. Né? Então, Deus nos deu a capacidade da criação. Então, nós somos gratos, né, a Deus que, poxa, deu uma dor de cabeça, não sei o quê, vai no médico. Então, a medicina desenvolveu, a engenharia desenvolveu, a ciência desenvolveu, tudo desenvolveu. Glória a Deus por isso. E as dificuldades que apareceram, fala a essa. Está todo mundo ouvindo a essa ali? Tá. Mais alto do então, eu estava ouvindo no tempo do manhã, eu estava indo trabalhar, ele falou assim, a inteligência artificial ensinando para um programa. Aí tem gente, a inteligência artificial ensina. Fala aí, Thiago, o que foi que você viu aí que você falou? Você quer saber isso aqui? Você descobriu uma aí também? Não entendo. Não, na verdade, a gente usa já no trabalho muito, né? A gente usa o chat GPT para fazer todo tipo de comunicação com os clientes, em qualquer idioma, qualquer tipo de texto, mas já está praticamente diário. É uma realidade, né? É uma plataforma que fica já aberta, o nosso trabalho quase diário. Então, mas isso não é para nos desanimar, mas pelo contrário. Fala, Roberto. Já faz, né? Alexa. Traz a Bíblia hoje. A Bíblia em papel, né? Tá aqui no celular, né? Mas é isso. E aí a Bíblia no celular, essas com as próprias, né? Que você usa aí, a maravilha, né? A maravilha. Pode ser bem usada, né? Pode ser bem usada. Eu, particularmente, gosto também de papel pela memória fotográfica, mas enfim. Ô, Lucas, coloca para mim o 2 Coríntios 5:18, né? Volta a dizer, né? Essas coisas não são para nos desanimar. Aliás, até aquele irmão do Canadá que teve aqui, o Kelly, você traduziu, né? Logo depois o Léo, acho que no dia seguinte, ele esteve lá no Calado, o Léo deu uma carona para ele. Depois o Léo veio compartilhando conosco, conversando com ele, assim, com o Kelly, né? Falou, Kelly, fez a pergunta, mas eu sei que o Canadá é até proibido, né? Você abordar uma pessoa na rua, né? E tal, tem essa restrição. Ele virou e falou assim, não é proibido. Eu faço isso em todos os lugares.
aonde estiver, no elevador, aí ele começou a dar os exemplos. Se a pessoa pergunta, como é que você está? Você está bem? Ele já vem, traz a palavra e sem medo. Ele é um funcionário público, né, da aeronáutica. Falou, não é proibido. Aí me veio, né, na cabeça. Às vezes a gente pensa que nem pode fazer algumas coisas, mas pode. Eu lembro do Guilherme Shelby, que eu sei que os irmãos aqui já assistiram, né, ministrações dele, e ele, desde o início, quando começou esse negócio de, principalmente, escola, né, ideologia de gênero, e não sei o quê, ele, que é do governo e tal, ele conhece, né, leis, ele faz palestras sobre isso, ó, irmãos, a lei é totalmente favorável a nós, mas você tem que conhecer, se você não conhecer, então é o caso dele. Né? Às vezes a gente pensa, chega no Canadá, tem que ficar caladinho. Ele falou, não precisa não, pode falar. Não vão te prender por causa disso, não tem lei que te prenda por conta disso. Então é importante a te conhecer, né? E isso faz diferença, né? Colocou ali? Então, 2 Coríntios, né, 5:18, diz assim, ora, tudo provém de Deus e nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Olha que tremendo, né? Então, esse reconciliar, na verdade, é o quê? É voltar a ter o favor dele, né? Voltar a ter o favor dele. Então, nós voltamos a ter o favor de Deus através de Jesus Cristo. Mas Deus nos deu esse ministério, ou serviço, ou incumbência de também fazer a mesma coisa, né? Reconciliar os povos. Então, é mais uma incumbência, nós, como igreja. Não é isso, Luizé? Então, como igreja, é o que nós vamos fazer, né? E aí, eu vou pegar, a gente ainda tem um tempinho aqui, viu? Não deu ainda não, viu, Luizé? No despertador. Então, vou trazer apenas algumas, depois os irmãos podem levantar também e me adicionar, assim. Mas algumas situações que foram situações difíceis que a própria Bíblia relata, né? Então, por exemplo, Gênesis 6, 5 e 7. Vamos lá, Gênesis 6, 5 e 7, na verdade é o dilúvio, né? Quando aconteceu o dilúvio, né? E por que Deus trouxe o dilúvio, né? Diz aí que ele viu o Senhor que a maldade do homem, olha só, hein? Realmente, não é de hoje, amados. É lá atrás, isso aqui né? Tem como precisar isso aí, Alex? Não, né? Que é uns 4.000 anos antes de Cristo, ou mais, pelo menos, né? 3.004. Então, o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado. Então, quando a gente vê hoje, a maldade, essas coisas doidas acontecendo, ok, não vamos nos espantar. Não vamos concordar, mas não vamos nos espantar, porque lá aconteceu. E Deus, naquele momento, falou, quer saber? Vou acabar com isso, né? Mas ele achou um lá naquele meio, né? E falou, não, esse aqui eu vou preservar. Que aquele ali tinha um comportamento diferente. E que ele era sal e luz. Aquele Noé ali, sal e luz, com certeza. Né? Esse aqui é diferente, né? Deus preservou, né? Então, os demais foram extintos. Ele começou algo novo, né? Ok, esse é o caso. Em seguida, Gênesis 11, de 1 a 9, não vamos ler esse texto, mas é quando fala da Torre de Babel. Novamente, né? Depois, o homem, quer dizer, começou do zero, né? Já tinha acontecido de novo, mas aí disse, opa, peraí, vamos fazer uma torre, vamos chegar lá no céu e tal, agora nós podemos muita coisa, esse era o pensamento, nós podemos muita coisa. Aí Deus, não está indo bem esse negócio, né? Vou confundir a língua dele, agora eles não vão se entender. E aí, além de confundir a língua, eu achei interessante que fala ali que Deus os espalhou na terra, né? Então, esse é o marco, né? Entendo que o marco está falando de gente para cá, né? É o nosso continente, né? Entendo que é por aí, né? Deus espalhou os homens sobre a terra, né? Agora, vamos ler um texto também de Oséias, no capítulo 4, de 1 a 3. Oséias 4, de 1 a 3. Diz assim, Oséias é um profeta que viveu em torno de 600 anos antes de Cristo. Tem lugar que fala século 8 antes de Cristo. Não achei essa conta certa, não. Por aí, 600, 500, 600 anos antes de Cristo. Ele diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Olha bem, com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E prevalece o jurar
mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídio. Por isso a terra está em luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar terrestre. Olha só, amados, 600 anos antes de Cristo. Olha o adultério, né? Que é adultério, não tem verdade, é cheio de mentira, né? Que é matar, furtar, enfim, coisas que parece que é hoje, né? Se a gente, quando tivesse lido ali de Odeio, uma vez eu pensei assim, eu vou ler isso aqui com uma manchete do jornal, botar aqui a Gazeta, pá. Não é diferente. Você abrir a Gazeta de ontem, de hoje, sei lá, bom, tem a Gazeta ainda, né? Tem Tribuna, tem o Globo, isso é do nosso tempo. No Jornal Brasil tem mais não, né? Isso acho que acabou. Cara, Ainda tem. como é que é? Ainda? Ainda tem. Mas o Jornal da Manhã tem não, claro que não. Né? Não sei se quem conheceu, né? Nós conhecemos, né? Mas é interessante, irmão. A gente vê isso aí, né? Há quanto tempo antes de Cristo? Tantas coisas já aconteceram. Novamente, eu não estou dizendo que nós vamos concordar com isso. Estou dizendo para nós não nos abatermos, né? Principalmente não nos abatermos. Mas isso não é novidade. Quando alguém vem falar, não é novidade. Nós vemos muitas dessas coisas aqui na nossa rua. Por exemplo, o outro filho nosso, né, o irmão do Tiago, Vitor, né, que muitos aqui conhecem, mora lá no Rio, né, no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é um palco realmente, eu vou usar o termo aqui que eu falei com o Tiago, é uma selvageria. Selvageria. Que coisa, realmente coisa de maluco. A gente viu aí a notícia há pouco tempo atrás, né? Você quem viu isso? Mas tinha uns médicos que estavam lá no sábado de manhã, acho que com recreio ali na orla, né, na calçada, foram 3, 4, foram mortos ali, né? Mortos, né? Aí alguém vai dizer, não, o cara foi morto porque quem matou confundiu ele com outro cara, né? Que ele era muito parecido, não era isso? Foi não? Agora, isso, mas não foi isso. Então não foi. 4 pegaram uma sarada. 4? Os caras pegaram uma sarada. Mas que matou ou que foi morto? Não, eles liberaram o mascarado com o nome. Mataram. Pois é, seja o que for, né? Mas a primeira versão que veio confundir o cara com quem deveriam matar. Falei, mas, opa, agora deu, né? Mas confundir, quer dizer, mas já tinha um plano de matar alguém, né? Isso é selvageria. Não, matou. Então, uma coisa de maluco, aí você vai morar num lugar desse, assim, vou pegar assim, né, digamos, a primeira versão, como é que você se sente? Eu falei, cara, como é que eu vou pra lá, né? Sei lá, se lá tem um cara, um bom filho, que parece demais comigo, né? De repente eu vou ser morto em qualquer lugar, era no recreio, não era lá, sei lá, que chamavam lá, no Morro do Alemão, não era isso não, na Rocinha, na calçadão da praia, né? Ele vai mandar você botar a bomba fora lá, você não tem que dar por isso. Siga agora. Essas coisas vão virando selvageria, né? A gente vê. E aí, você olha lá atrás, fala, não, nós vamos concordar, mas olha bem o que acontecia, né? Não era diferente. Então, é para não nos abater, isso que eu estou falando, não nos abater, não nos deixar assim, a gente botar o pezinho para trás, pelo contrário, né? Para a gente continuar. Eu vou pular algumas coisas aqui, mas, por exemplo, a igreja, ela foi perseguida. Se pegar lá em Atos, né, a gente vê, em algum momento, primeiro momento que a igreja foi perseguida, mas o que aconteceu de positivo? Quando ela foi perseguida, eles se espalharam, né? E se espalharam, o que fizeram? Multiplicaram, foram sal e luz, né? Então, acabou virando uma oportunidade, né? Esse aqui vai lhe chamar a atenção, né? Às vezes nós enfrentamos problemas internos, né? Também. Quer ver? Vamos pegar o texto lá de 1 Tessalonicenses 5,14. Joguei 1 Tessalonicenses 5,14. Aí já são coisas internas que nós passamos também, né? Isso. Ou então alguém tem aí, pode ler. Enquanto joga lá, lê aí, quem pegou aí? Bem alto aí. 1 Tessalonicenses 5,14. Está aí, Roberto? Está aí na mão? Chegou lá. Exortamos-vos também, irmãos, aqui, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados,
ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Né? Bom, pode continuar também, ele está caminhando. Mas olha só, hein? Desde a primeira vez que eu, primeira ou segunda, primeiro talvez não, mas desde a segunda vez que eu li esse texto, né, quem escreveu isso? Paulo, né? Paulo escreveu a igreja em Tessalônica, né? Então, eu falo assim, cara, se ele colocou isso, admoesteis os submissos. Quer dizer, insubmisso existia, né? O que ele quer dizer insubmisso? Aquele que não faz o que deveria fazer, né? É isso, e o admoesteis traz para o lado e, né, não é só puxar a orelha, é trazer para o lado para animá-lo, a fazer o que deveria fazer, né? Consolar os desanimados, né? Desanimado. Então, tinha muita gente ali na igreja que estava o quê? Desanimada. Então, nós tínhamos insubmisso, tinha desanimado, tinha fraco, né? E depois eu falo, olha, mas com todos vocês sejam pacientes, né? Com todos. Aí eu falo, rapaz, então isso também nos consola, né? Dá um certo consolo. Para quê? Se no meio de nós tivermos, né, fraco, desanimado, sei lá, mais um monte de adjetivo aí, não tem problema. Nós vamos ser o quê? Pacientes, longânimos. Novamente, vamos concordar com isso? Não. Você vê que para cada um ele paga um remedinho, né? Olha, do insubmisso, você faz o quê? Admoesta, ou exorta, né? O desanimado, consola, anima, né? O fraco, você vai lá e, pô, vamos junto, caminha junto, tá certo? O lento, sei lá, né? Então, é isso, ele não está falando para abandonar, chutar, jogar fora, mas isso, novamente, nós estamos falando dentro da igreja. Então, nossa luz e nosso sal vai ser aqui dentro também. O sal nosso, salgar aqui dentro. A nossa luz, iluminar aqui dentro. Nós podemos passar por problemas aqui, mas também temos um escape, né? Então, existem dificuldades, claro, né? Mas nós vamos olhar para fora, inclusive, olha o que Deus, né, quer do homem. Nós vamos ver em Ezequiel 33:11, onde Deus fala, né? Ele não tem prazer na morte do ímpio. Você tem aí Ezequiel 33:11. Lucas, joga aí para a gente. Ezequiel 33:11. Se alguém tiver com texto aí também, pode ler. Aí. Então, certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer o quê? Na morte do perverso. Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? O perverso, que seja, né? Alguma tradução, mas que ele se converta em seu caminho e tenha vida e viva. Então, olha bem, está no plano de Deus isso, está no desejo de Deus isso. Por que não estaria no nosso? Né? Por que não estaria? Né? Então, esse é o ânimo para nós. Né? E eu vou voltar aqui só para a gente concluir aqui. Você pode botar aquele slide, o que você conseguiu ele aí? E não deu? Que pena, tá bom. Mas era o único slide que a gente ia projetar ali, que ele trazia três, ele é bem assim, como é que fala? Hein? Didático, exatamente. Ele tinha 3 montes de pedra. O primeiro monte de pedra normal, um montinho de pedra cheio de, sei lá, beirava, né? Desuniforme, está aqui um montinho de pedra. O segundo são as pedras já, quer dizer, acabadas, bem acabadas, tipo um paralelepípedo, né, todas cortadinhas, mas elas assim amontoadas. E o terceiro seria esse mesmo monte de pedras, só que uma casa construída com essas pedras, né? Então, o que é esse montinho de pedra simplesmente de qualquer jeito? Cada um de nós, né, sem passar por um processo realmente de cura, de libertação, segundo a palavra do Senhor. Quando nós passamos por isso, nós nos transformamos nessa pedra já bem trabalhada, quadradinha, com as arestas cortadas. Mas ainda assim, eu sou uma pedra, eu tinha outra, a Cátia é outra, cada um, né, o Alex é outra, ali. Mas quando nós estamos juntinhos ali, em uma argamassa ali no meio, para colocar uma sobre a outra no lugar certinho, ela vira uma casa, uma edificação. Isso é a igreja do Senhor. É isso que os irmãos lá em... Projeta, então, os Atos 42:2, né? 42 a 47. Esse é os irmãos viviam ali naquele tempo, né?
Fazendo o quê? Fazendo exatamente. Até o 47 tem, do 2 que é grande, né? Enfim, vamos para lá do 42, vamos ler ele todo, então, os irmãos do alinhamento aí. Ah, legal, aí tá bom. Perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de cada em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, irmãos, esse é o nosso desafio, né? Eu creio assim, quando nós olhamos para aqui, eu falo, peraí, eu creio que deve ser o alvo nosso, como igreja, sermos isso aí. Eu entendo assim que até a própria igreja, que o nascimento, né, desde quando começou, ela começou baseada muito nesses textos aqui, né? É assim que nós queremos viver. Então, mesmo que nós não estejamos vivendo algumas coisas dessas, né? Mas o nosso desafio é, peraí, o que eu posso fazer para que vivamos dessa forma? E vivendo dessa forma, vamos ser essa igreja que esse amado irmão lá falou. A igreja, né, ela é a solução para o mundo. Amém, amados? Vamos crer nisso, né? Tomar posse dessa palavra, dessa verdade, mas sermos, sim, sal e luz. Não basta placa nossa, não basta nome nosso, não basta reunião nossa. Sermos sal e luz. E buscando isso aqui. Esse é o padrão, esse é o modelo, né? Como nós vamos fazer? Não sei. O que precisa ser feito? Também não sei, mas nós podemos buscar. E não desistir, não desanimar. Boa, né? A palavra que você trouxe, né? Se erramos alguma coisa, não vamos olhar para trás, mas peraí, para onde nós podemos ir? Amém, queridos? Então, que o Senhor nos dê graça, né? Que nos levante mesmo, a cada um de nós, as nossas casas, e aonde estivermos, né? Possamos ser percebidos como a luz que vem do Senhor. Possamos fazer essa diferença, não pelo nosso próprio orgulho, não pela nossa própria vaidade, mas para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém.